Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês os jogos desta quarta-feira, 12 de maio de 2021. Vamos lá? Começando pela Taça Libertadores da América. Vamos ter vários jogos aí nessa quarta-feira, começando com o jogo às 19 horas entre Argentinos Júniors e Universidade Católica. Também às 19 horas o Rentistas recebe o São Paulo no Uruguai. O São Paulo deve jogar com o time reserva. Às 21 horas o Lagoaíra vai encarar o Cerro Porteño. No mesmo horário, o Fluminense recebe o Santa Fé no Maracanã. Também às 21 horas, o Junior Barranquilla joga contra o River Plate. Já às 23 horas, horário de Brasília, sempre bom lembrar, o Universitário encara o Defensa e Justiça. E o Atlético Nacional, também às 23 horas, joga contra o Nacional do Uruguai. Pela Copa Sul-Americana, também teremos 5 jogos nesta quarta-feira. O 12 de outubro vai encarar o Huachipato, jogo às 19h15. Também às 19h15, o Ceará recebe a equipe do Arsenal de Sarandi, jogo aí decisivo para o Vozão no campeonato. Às 9h30 da noite, o Atlético Goianiense vai jogar no Antônio Ascioli contra a equipe do Palestino do Chile. Também às 21h30, o San Lorenzo joga contra o Rosário Central, duelo argentino aí na Sul-Americana. E ainda às 21h30, o Bolívar joga contra o Jorge Wilstermann. Pelo Campeonato Paulista, teremos 2 jogos. Às 18h45, Ituano e Santo André se enfrentam pelo Troféu do Interior, jogo da primeira fase. Já às 21 horas, Mirassol e Guarani jogam pelas quartas de final do Campeonato Estadual. Inclusive, Ituano e Santo André foi o jogo da última rodada, hein? Eles voltam a se enfrentar agora pelo Troféu do Interior. Pelo Campeonato Inglês, teremos o Clássico Londrino, válido pela 36ª rodada, Chelsea e Arsenal, né? O Chelsea ainda brigando aí por vaga na Liga dos Campeões, vai encarar a equipe do Arsenal. Pelo Campeonato Espanhol teremos 4 jogos nessa quarta-feira, jogos importantes, hein? O Sevilha vai encarar o Valência, jogo às 14 horas, o Sevilha aí quer aproveitar do tropeço do Barça para tentar ainda se manter na briga pelo título. Às 15 horas o Celta recebe o Getafe, às 15 horas também, horário de Brasília, o Huesca joga contra o Atlético de Bilbao e às 17 horas, jogo decisivo para o Atlético de Madrid, encara a Real Sociedade, jogos aí da antepenúltima rodada. Teremos 8 jogos pelo Campeonato Italiano, briga aí por vaga na Liga dos Campeões do Campeonato Italiano está quente. Às 1h30 da tarde, teremos aí o Cagliari encarando a Fiorentina, Cagliari e Fiorentina. Às 13h45, a Atalanta recebe o Benevento. Também às 13h45, o Bologna joga contra o Genoa e às 13h45, a Lazio pega o rebaixado Parma. Ainda às 13h45, a Sampdoria joga contra o Spezia. E também no mesmo horário, os outros 3 jogos. O Sassuolo joga contra a Juventus. Juventus no momento fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Teremos aí o Torino recebendo o Milan. O Milan sim que está dentro aí da zona de classificação para a Champions League. E pode até assumir a vice-liderança nessa rodada. E também teremos aí o jogo Internazionale e Roma. Jogo tudo às 3h45 da tarde. Pelo Campeonato Português, teremos o Vitória de Guimarães jogando contra o Famalicão, jogo às 4h15 da tarde, horário de Brasília. Voltando aqui para o Brasil, pelo Campeonato Alagoano, teremos aí a outra semifinal, CRB e Desportivo Aliança, jogo às 8 da noite. Primeiro jogo, o CRB venceu fora de casa por 1-0. Pelo Campeonato Baiano, teremos os jogos de volta das semifinais. O Juazeirense recebe o Atlético Alagoinha às 7h30 da noite. Primeiro jogo, o Atlético venceu por 2-1. Se o Juazeirense vencer por 1 gol de diferença, a decisão do classificado vai para os pênaltis. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Bahia de Feira recebe o Bahia. E o Bahia venceu o jogo de ida por 1-0. Agora o Bahia de Feira tem que vencer por 2 ou por 1 para levar a decisão para os pênaltis. Vamos ter também jogos pelo Campeonato Brasileiro Feminino nesta quarta-feira. O Avaí Kinderman joga contra o Cruzeiro às 3 da tarde. Também às 3 da tarde, o Minas Brasília recebe a Ferroviária. Um pouco mais à noite, às 19 horas, o São Paulo joga contra o Botafogo. Todos esses jogos válidos pela 7ª rodada. Teremos jogos também pelo Campeonato Brasiliense, última rodada ali do quadrangular que vai apontar os finalistas. Os 2 jogos às 15 horas. O Lusiânia recebe o Ceilândia e teremos o Clássico Brasiliense e Gama. Pelo Campeonato Capixaba, teremos aí a abertura das semifinais, jogo às 6h30 da tarde entre Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova. Pelo Campeonato Catarinense, jogo 8h30 da noite, Chapecoense e Figueirense, jogo das quartas de final que está sendo refeitas, né? Quem acompanha meu canal lá, Eduardo Gouveia, está por dentro da história aí desse jogo que a Chapecoense já estava classificada para a semifinal, mas teve que jogar de novo as quartas de final.
E no primeiro jogo o Figueirense venceu por 3-1. A Chape agora tem que vencer por 2 gols de diferença para avançar. Pelo Campeonato Cearense, teremos aí o encerramento da quinta rodada. O Crato recebendo o Fortaleza, jogo às 21h45. Pelo Campeonato Paraense, teremos aí os jogos de volta das semifinais. O Paysandu recebe o Castanhal às 3h45 da tarde e um pouco mais à noite, às 7h15, o Remo joga contra a Tunaluso. Pelo Campeonato Paraibano, jogo às 8 da noite entre Campinense e Botafogo, duelo válido pela quinta rodada. O Campeonato Paranaense terá uma rodada completa, a 10ª rodada acontecendo nesta quarta-feira, com todos os jogos às 3h30 da tarde. O Azuriz recebe o Paraná, o Maringá joga contra o Toledo, o Operário joga contra o Cascavel CR, Cascavel aí podendo ser rebaixado nesse jogo. O Atlético Paranaense recebe o Londrina, o FC Cascavel joga contra o Rio Branco também ameaçado e podendo cair nessa rodada, e o Coritiba encara o Cianorte. Teremos jogos aí também pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. A Portuguesa Santista recebe o São Bernardo, jogo às 15 horas. No mesmo horário, o Sport Clube São Bernardo joga contra a Portuguesa. O Sport Clube São Bernardo pode ser rebaixado nessa rodada. Às 15 horas, o Rio Branco joga contra o Monte Azul. E às 15 horas, o Sertãozinho recebe o Oeste, jogo do último colocado contra o primeiro colocado. E o Sertãozinho, se empatar, já estará matematicamente rebaixado para a Série A3. Depois, às 17 horas, teremos mais 4 jogos. O Velo Clube recebe o Taubaté, o Osasco Audax joga contra o 15 de Piracicaba, o Red Bull Brasil encara o Água Santa e o Atibaia joga contra a Juventus. Falando em Série A3, jogos também nesta quarta-feira, 4 jogos às 15 horas e os outros 4 às 17. Nos jogos das 15 horas, teremos o Votuporanguense jogando contra o Capivariano, o Desportivo Brasil encarando o Linense, o Primavera desafiando Marília e o Nacional da capital recebendo o Noroeste. Na faixa das 17 horas, nós teremos o Penapolense jogando contra o Batatais, o Comercial encarando Barretos, o Olímpia recebendo o Rio Preto e o São José jogando contra o Bandeirante, que é a reedição da final da segunda divisão da Bezinha do ano passado. Todos esses jogos são válidos pela rodada 10. Vamos ter jogos pelo Campeonato do Piauí, né? Piauí também aí com uma rodada decisiva que pode definir rebaixados. Todos os jogos às 15h45. O Tiradentes recebe o Parnaíba. O 4 de julho visita o Picos. Tanto o Tiradentes como o Picos podem ser rebaixados nessa rodada se não vencerem. E ainda teremos o River recebendo o Altos. O River, se vencer, acaba rebaixando aí numa tacada só tanto o Tiradentes quanto a equipe do Picos. Pelo Campeonato Potiguar teremos 2 jogos. O Açu joga contra o América de Natal às 15 horas. E aí também às 15 horas o Força e Luz joga contra o Santa Cruz. Pelo Campeonato de Rondônia, o Real Ariquemes pega o Porto Velho. O Rondoniense encara o Gênios. O União Cacoalense encara o Ji-Paraná. E o Guaporé encara o Barcelona de Roraima. Seguindo aqui com os jogos, temos jogos da Copa da França, semifinal, Montpellier contra o Paris Saint-Germain. E pela Copa do Brasil Sub-20, o Floresta joga contra o União ABC, jogo aí válido pela fase de oitavas de final. Então, pessoal, esses são os jogos desta quarta-feira de futebol no Brasil e no mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se não está inscrito, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!